Muito bem, agora sim, entrando na palavra de Deus, Gênesis 18, verso 19. Mais uma vez o versículo. Família de Abraão, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Veja que Deus, através de Abraão, estava planejando abençoar aquela família, não apenas na primeira, nem na segunda, mas Deus queria abençoar aquela família por várias e várias gerações. Meus irmãos, eu quero falar nesta noite com você sobre o núcleo da família, sobre a importância da família. A Constituição Brasileira de 1988 trata sobre a família no artigo 226. A família, base da sociedade. Se me permite, a família, base da igreja. Amém, irmãos? A família também é a base da igreja. Tem especial proteção do Estado. Interessante, né? Que a Constituição diz que a família tem especial proteção do Estado, mas há pouco mais de um ano, quando o governo federal tentou instituir o Ministério da Família, foi barrado pela própria Justiça, pelo próprio Judiciário, que não permitiu que nós tivéssemos o Ministério da Família. Mas a Constituição diz que a família tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1, o casamento é civil e gratuita a celebração. O parágrafo 2, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Por isso que às vezes, né, nós pastores celebramos o casamento e assinamos a certidão de casamento. E o parágrafo 3º, e é este que eu mais prezo, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Apesar deste artigo 226 da Constituição, recentemente, né, o STF decidiu equiparar a união homoafetiva ao modelo tradicional que sempre foi entre um homem e uma mulher. Apesar da grande controvérsia que esse movimento gerou, todos nós concordamos com a tese de que a família é a base da sociedade, sendo o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social, merecendo a mais ampla proteção do Estado. Todos nós concordamos com isso. É dela, da família, que surgem todos os demais cidadãos que compõem uma sociedade civilizada, uma sociedade produtiva, uma sociedade educada e contínua. Nós colocamos muito a culpa na educação, no sistema educacional do país. Nós colocamos a culpa por demais na área de saúde. Nós colocamos muito a culpa na economia. Mas nós sabemos que é da família que saem todos os cidadãos. Assim sendo, nós já sabemos de antemão que famílias desajustadas irão produzir cidadãos desajustados, na maioria das vezes. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, também reconhece que a família é o núcleo fundamental de uma sociedade. E ela vai além, a Bíblia vai além.
A família é a instituição mais importante, mais preciosa, mais valiosa que existe sobre a face da terra. Sim, ela é mais importante que a igreja. E ela é muito mais importante que o governo humano. Ela foi a primeira e é a mais importante instituição divina deixada sobre a face da terra. Não é de se estranhar, então, que desde que ela foi criada, desde que ela surgiu, a família tem sido perseguida, massacrada por todos os tipos de situações. Poligamia, concubinato, discriminação do direito das mulheres, do direito dos idosos, do direito das crianças, e mais recentemente, a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. Tudo isso veio para enfraquecer a importância da família instituída originalmente como Deus planejou. O Manifesto Comunista de 1848 prega a importância da destruição, da abolição da família tradicional. Enquanto ela existir, diz o Manifesto de Marx, haverá capitalismo. Enquanto a família existir, a família tradicional, haverá direito à propriedade privada. Ou seja, será impossível equiparar todos os homens de uma sociedade, e esse equiparar é sempre por baixo, pois as famílias são competitivas e as famílias são protetoras de suas proles. Isso é verdade. Isso é verdade. As famílias sempre vão ser competitivas e elas sempre vão proteger os seus. Se a família é o núcleo, é o centro de uma sociedade, qual deveria então ser o núcleo da família? Se a família é o centro da nossa igreja, é o centro do nosso país, qual é o centro da família então? A palavra de Deus, sempre a palavra de Deus, estabelece 3 pilares universais para a proteção de uma família. Sem esses pilares, a família não subsiste. Sem esses pilares, a família perece. São eles, um homem e uma mulher. Este é o primeiro pilar. O segundo pilar, um homem, uma mulher e Deus. E o terceiro pilar, um homem, uma mulher, Deus e a prole, a descendência. Então vamos ver em primeiro lugar, a família é composta de macho e fêmea. Jesus disse, porém desde o princípio da criação, Deus os fez o quê? Macho e fêmea. De acordo com a biologia, pelo menos a biologia que eu aprendi na escola, durante o primário, durante o ginásio, durante o colegial, os machos são os indivíduos que produzem as células reprodutivas. Já a fêmea possui óvulos e tem 2 cromossomos X. O ódio por esta composição entre macho e fêmea é tão absurdo, irmãos, que os ativistas de hoje em dia não estão tentando apenas desqualificar, rejeitar, ignorar os ensinamentos da palavra de Deus, mas estão tendo que desqualificar também a própria ciência. Doutor, qual é o sexo do meu bebezinho? Nós não sabemos ainda, mãe. Nós não sabemos ainda, pai. Essa coisa aí que acabou de nascer, terá que decidir com o tempo qual é o seu sexo. Esta coisa terá que decidir se nasceu com XY, ou se nasceu com XX, ou até mesmo se nasceu com XYY, que são os chamados super machos,
ou se nasceu com XXX, que são chamadas as superfêmeas. Veja que a própria biologia está sendo desacreditada pelos ativistas que gostariam de anular a identidade de gêneros. Não é à toa, então, que a Bíblia declara, em 1 Coríntios 3,19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Deus zomba desses hedonistas, que querem mudar as próprias leis da natureza, as próprias leis da biologia, para justificar uma vida desregrada de vícios e prazeres carnais, sem que possam ser censurados, sem que possam ser acusados. Mas não tem jeito, é macho ou é fêmea. Por que Deus não criou os seres humanos neutros e assexuados como os anjos, como os seres angelicais? Primeiro, porque o ser humano foi criado para amar a Deus, através de um amor voluntário, espontâneo. Gênesis 1:26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa semelhança. E a pluralidade dos verbos e a pluralidade dos pronomes aqui, façamos, nossa imagem, nossa semelhança, é uma grande indicação das três pessoas da Santa Trindade, que estavam juntos, criando o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, meus amados, só o homem e só a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum animal, nenhuma planta, nem mesmo os anjos do céu foram criados à imagem e semelhança de Deus. Só os seres humanos. Agora você entende a razão que o diabo odeia, a razão que o diabo despreza tanto e tanto a raça humana? Jesus só nasceu entre nós porque há certas semelhanças entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Jesus jamais poderia ter nascido de um animal. Jesus jamais poderia ter nascido de uma planta. Mas o que quer dizer nossa imagem e nossa semelhança? Que somente o homem possui personalidade, moralidade, espiritualidade, assim como Deus. Não tem nada a ver com aparência física, porque Deus é espírito. Deus não possui corpo, partes corpóreas. Deus é espírito. Então, nós somos como Deus, semelhantes a Deus, na personalidade, na moralidade, na espiritualidade. Trata-se do que nós somos por dentro. Através da nossa personalidade, nós sentimos, nós aprendemos, nós fazemos o que agrada a Deus. Através da nossa moralidade, nós rejeitamos o erro, nós escolhemos o certo. E através da nossa espiritualidade, nós sentimos que precisamos de Deus. Deus é a maior necessidade e Deus é o único que pode suprir o vazio com o qual todo ser humano nasce e vem ao mundo. Essencialmente, imagem e semelhança carregam o mesmo significado. Não vale a pena perder tempo para discutir a diferença entre esses dois termos, porque essencialmente são sinônimos. O XY e a XX foram criados para amar e servir a Deus de forma voluntária, pessoal e espontânea, livre até os dias de hoje. Uma história muito famosa que ocorreu antes da Guerra Civil Norte-Americana fala de uma
linda, jovem escrava, que foi comprada durante um leilão. Ela foi apresentada perante os compradores como se fosse um pedaço de objeto, como se fosse um objeto. Ela estava coberta de uma roupa suja e velha, e vários homens queriam comprá-la. Dentre eles, um homem muito mau, de olhos vermelhos. Todos sabiam que se ele comprasse aquela escrava, ela não teria muito tempo de vida. Com aqueles olhos vermelhos e venenosos, ele ficava dando um lance acima do outro, para poder arrematá-la. Um outro homem bondoso, coração cristão, percebendo o que estava acontecendo e que a pobre escrava estava morrendo de medo, começou também a oferecer os seus lances a fim de comprá-la. E depois de uma luta entre aqueles dois homens, sobraram apenas aqueles dois homens, o homem bondoso conseguiu arrematar a escrava. Ele a comprou. Imediatamente quando ela desceu e lhe foi entregue, ele escreveu ali, na presença dela, uma carta de alforria, lhe dando plena liberdade e dizendo que agora ela era livre e podia fazer o que bem desejasse de sua vida. E ele começou a ir embora. Ela foi atrás dele e disse: Senhor, Senhor, já fiz a minha decisão. Eu quero trabalhar para o Senhor na sua casa até o último dia de minha vida. Deus espera exatamente isso de nós. Mas Ele não nos obriga. Ele nos criou macho ou fêmea. E Ele nos deu a capacidade de escolher, a capacidade de amá-lo ou de não amá-lo, a capacidade de segui-lo ou não segui-lo, a capacidade de ser dele ou de não ser dele. E segundo, o ser humano também foi criado para amar o seu cônjuge. Gênesis 2:18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A criação até aqui era muito boa, mas faltava alguma coisa para o homem, uma companheira idônea, que quer dizer alguém comparável ao homem. Idônea quer dizer comparável ao homem. Não é melhor que o homem, não é pior que o homem, não é mais importante que o homem, mas de igual valor. Isso não é incrível? Comparável. O animal não seria capaz de suprir as necessidades emocionais e muito menos físicas de Adão. Uma planta também não seria capaz de ocupar este lugar. Vamos mais longe do que isso. Outro homem não seria capaz de suprir as necessidades emocionais e físicas de Adão. Por isso, Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo. Porque só Eva poderia suprir as necessidades de Adão. Verso 23 diz: E disse Adão, este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E a maior prova que Adão realmente amava a sua esposa de todo o seu coração é o fato que ele comeu do fruto proibido, da árvore proibida. Se ele não tivesse comido, apenas Eva teria morrido e Deus lhe teria dado outra esposa. E Adão teria saído ileso. Mas o amor de Adão para com Eva foi tão grande que ele escolheu pecar, infelizmente, junto com a esposa. Portanto,
o primeiro pilar de uma família, o primeiro alicerce de uma família, é a composição entre um macho e uma fêmea. Infelizmente, tudo que passar disso cria certo desequilíbrio e a sociedade sofre as suas consequências. Veja, em segundo lugar, a família é invenção de Deus. Ela não é invenção da religião, dos homens, a família é invenção de Deus. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne, uma só carne. Declara a união física entre um casal, apesar de suas diferenças individuais. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo citaram Gênesis 2:24 como base para o casamento. Mesmo quando alguns de nós não conseguem praticar a invenção original de Deus, quando nós não conseguimos alcançar o plano original de Deus para a família, não podemos negar este plano. Casamento não é poligamia. Casamento não é concubinato. Casamento não é divórcio. Casamento não é recasamento. E muito menos homossexualismo. Ainda que essas coisas aconteceram conosco, não faz parte do plano original do nosso Deus. Por mais quadrado que pareça, por mais preconceituoso que pareça, casamento, irmãos, é a junção entre um homem e uma mulher para a propagação da nossa raça e treinamento de nossos filhos. Primeiro, uma união física e espiritual. Só que a união física é apenas o começo do casamento, não é um fim em si mesmo. Nenhum casamento irá perdurar, ser bem-sucedido, se depender apenas da união física, da união sexual. É preciso uma união espiritual entre o casal. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro que esta união só é abençoada por Deus dentro de um casamento e que fora do casamento, esta união ela pode trazer problemas sérios para a vida das pessoas. Por isso ele disse, fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Em nossa igreja, em Goiânia, nós temos um casalzinho de idosos. Senhor João da Cruz e Dona Terezinha. Talvez eles estejam nos ouvindo neste momento. Ambos avançados em idade. Já viram os seus filhos e os filhos de seus filhos nascendo e sendo criados. Eles vieram do Piauí e sempre passaram por muitas dificuldades. Mas o que sempre susteve este casal foi a amizade genuína entre eles. Dona Terezinha cuida tão bem do seu marido João, e o João cuida tão bem da sua esposa Terezinha, e apesar das dificuldades, eles criaram todos os seus filhos para a honra e a glória de Deus. Estão casados há mais de 60 anos. João e Terezinha, meus irmãos, eles formam uma prova cabal que o plano original de Deus para o casamento é sempre melhor e sempre será o melhor. Ninguém pode inventar algo melhor do que o casamento. O casamento também é uma união progressiva. Essa união, ela pode ter tido início na lua de mel, mas não se trata de um ato único, um ato em si, mas trata-se de tempo,
tempo na vida daquele casal. Por isso a Bíblia diz, e serão ambos uma carne. E essa união leva tempo. Antes do pecado, Adão e Eva estavam nus. Eles caíram em pecado e perceberam que estavam nus. Mas a nudez aqui não se trata apenas da falta de roupa. Eles eram casados, formavam um casal. Eles não tinham vergonha da nudez um do outro. A nudez aqui, irmãos, era nudez emocional, era nudez espiritual. De repente, eles estavam nus aos olhos de Deus. Eles podiam ver a maldade, a crueldade, a malícia, o pecado dentro de cada um. É por isso que nós não gostamos quando as pessoas ficam nos encarando, né? Ficam olhando para nós. Parece que elas estão tirando uma xerox de dentro do nosso coração e nós não queremos que ninguém veja o que há dentro do nosso coração. Nós só queremos revelar coisas boas a nosso respeito. E quando caíram em pecado, Adão e Eva passaram a ter vergonha, passaram a sentir culpa, passaram a sentir medo. Este foi o tipo de nudez que eles descobriram após o pecado. Mas um casal feliz é aquele que aprende a se revelar um para o outro de forma compreensível e sem julgamento. Por isso que eu digo, né? Eu sou muito felizardo, pois casei com uma esposa que perdoa com facilidade. Caso contrário, eu estaria perdido. Um homem e uma mulher. Um homem, uma mulher e Deus. Um homem, uma mulher, Deus e a prole. Veja, em terceiro lugar, a família é a sobrevivência da humanidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Não só no aspecto moral, mas no aspecto físico também. A família é a salvação da humanidade. Encher a terra e dominar sobre a natureza. São dois dos mandamentos de Deus mais desafiados, mais desobedecidos hoje em dia pela humanidade. Agora é moda criar cachorrinhos no lugar de ter filhos. E os ambientalistas, progressistas, protegem muito mais a vida de um animal do que de um bebezinho indefeso dentro do ventre de uma mulher. No estado de Nova York, por exemplo, você pode ser preso e multado se for cruel para com um animal e se matar um cachorro, então você pode ir para a cadeia. Mas recentemente, o governador daquele estado mandou uma mensagem, mandou um recado muito duro para todos os ativistas do movimento pro-life, do movimento pró-vida, do movimento contra o aborto, que essas pessoas não são bem-vindas no estado dele, que é para ficarem fora do estado dele. Filhos dão trabalho, sim. Filhos custam a nossa saúde às vezes e o nosso dinheiro sempre. Mas as bênçãos que esses filhos trazem superam em muito todas as dores e sofrimentos pelos quais nós passamos. Salmo 127, versos 4 a 5 diz: como flechas na mão de um homem poderoso, ou de uma mulher poderosa, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava,
não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Os filhos vão nos dar razão para viver. Uma jovem muito eufórica, com a sua carreira profissional, não tinha nenhuma intenção de ter filhos, apesar de casada. Seu patrão, já um senhor de idade, a chamou de lado e explicou que com o passar do tempo, a carreira profissional, por mais bem-sucedida que tenha sido, passa, deixa de existir, e que aí só nos restará a família. Ela deu ouvidos ao seu patrão e se tornou mãe. Ninguém sabe que tipo de filhos irão nascer, mas todos nós sabemos de uma coisa: todos os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. De Gênesis a Apocalipse, irmãos, a família é vista como centro de uma sociedade. Ela está sendo atacada de todos os lados. Mas nós estamos vendo que durante uma pandemia, durante uma recessão econômica gravíssima, durante a doença, seja ela qual for, a família é a maior bênção que Deus poderia ter nos dado. Templo Batista Maranata. A igreja de quem? A igreja da família. Neste momento eu vou fazer um apelo ao som do piano. O apelo é simplesmente este: você tem a melhor mãe do mundo. Você tem. Se o seu pai mora em casa, você também tem o melhor pai do mundo. Você tem os melhores filhos do mundo, apesar de todos os seus defeitos. Você tem a melhor irmã do mundo. O melhor irmão do mundo, mesmo que durante esta pandemia vocês estejam batendo cabeças dentro de casa, porque a casa é pequena, os cômodos são pequenos, e vocês estão tendo que passar horas e horas juntos, coisa que vocês não faziam antes. Você tem os melhores sogros do mundo. Eu tenho. Pastor Thomas, Dona Linda, eu oro por vocês todos os dias e agradeço a Deus pela vida de vocês. O testemunho de vocês tem impedido que eu faça coisas erradas, que eu maltrate ou despreze a filha de vocês. O exemplo de vocês é incomparável, Pastor Thomas e Dona Linda. O meu pai, 81 aninhos de idade, é o melhor pai do mundo. Ele me levou para a igreja. Meu amigo. E minha mãe, que já está no céu. Todos os dias eu me lembro dela. Só coisas boas e positivas. Tudo de bom que ela me deixou. Você tem o melhor marido do mundo. Você tem a melhor esposa do mundo. E se a igreja é um complemento da sua família, você tem a melhor família do mundo. Eu, pastor Fabiano, pastora Derbal, nós não somos os melhores pastores do mundo para as outras igrejas, mas eu espero que sejamos para você, Templo Batista Maranata. Abraça sua esposa, abrace os seus filhos. Amem uns aos outros. Parem de prestar atenção para essa sociedade libertina, devastada pelo pecado. Ela
não valoriza a família. Ela está tentando destruir a família. E está pagando um preço muito caro por isso. Ame a sua família. Seja grato por sua família. Orem juntos. Vamos orar juntos? Pai querido e glorioso, obrigado por esse tempo que passamos juntos. Confesso a Deus que eu estava com o coração muito apertado com respeito à família. Tenho visto, a Deus, muito sacrifício por parte de mães, pais. Tenho acompanhado, a Deus, o sofrimento da Lamárcia nesses últimos dias. E fiquei pensando, ó Pai, que privilégio do José Oscar e da Aline terem a mãe que eles têm. Que privilégio. E confesso, ó Pai, que olhando para eles eu pensei como é bom fazer parte de uma família. Fiquei pensando na dona Eula, já idosa, sendo tão bem cuidada pelas filhas, pelos netos, naquele quarto frio de hospital. E então, meu Pai, eu pensei comigo, ninguém jamais vai conseguir inventar algo, criar algo que seja mais importante, mais poderoso que a família. E aí eu vejo, ó Pai, o quanto o diabo tem atacado a família e tentado destruí-la. Eu tinha que pregar esta mensagem. Fortaleça as nossas famílias e desvie os pés de homens e mulheres do pecado. Ajuda-nos, nos fortaleça nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu não sei de onde nós vamos estar falando no próximo domingo, se daqui, se lá da minha casa, mas se Deus permitir, nós estaremos juntos. Pelo menos nas próximas 2 semanas. Aí depois, com muito gosto, nós voltamos com o pastor Fabiano, lá de dentro da nossa igreja mãe em Goiânia. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Ame a sua família. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.